Você relembra tornar o estupro um crime imprescritível? Isso é muito importante porque chama a atenção, dá visibilidade, as pessoas param, sobretudo homens. E a gente precisa, nesse enfrentamento à violência contra as nossas vidas enquanto mulheres, a gente ter homens ao nosso lado. No Acre, por exemplo, 49% de todas as casas são lideradas por mulheres. 15% por mulheres sozinhas, cuidando dos filhos e do seu lar. A gente quer falar sobre estrutura, sobre saneamento básico, sobre qualidade de água, porque nós que somos mulheres, que cuidamos das outras mulheres, a gente precisa desse básico. Que se as instituições, pelo menos, falassem a mesma linguagem, certamente o objetivo seria um só. Eu quero confessar que para mim esse foi o melhor de todos. De todos os programas, para mim esse Aqui Tem Acre foi especial. Você tem saudade do Acre andando pra frente, você tá do lado da gente. Sejam bem-vindos ao Aqui Tem Acre e hoje, gente, com um programa maravilhoso, direto da casa novamente do Jorge Viana, sempre com aquele cenário maravilhoso para você. E a conversa hoje, ela é importantíssima. Falamos sobre a realidade da mulher acreana. Gente, Acre, mulher, a pauta do dia, a conversa na ordem do dia, com convidadas maravilhosas. Nós temos Iule Cavalcante, engenheira florestal, professora, educadora menstrual. Seja bem-vinda, Iule. Temos também Socorro Rodrigues, advogada, conselheira federal, ex-vice-presidente da OAB Acre Seccional. Socorro, seja muito bem-vinda. Você também está à frente da Comissão do Enfrentamento à Violência, não é isso? Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Ô, Jaice Brasil, gente maravilhosa, seja muito bem-vinda, socióloga, viu? Obrigada pela tua presença aqui no Aqui Tem Acre, Jaice. E Jorge, sempre, toda semana conosco aqui, com boas conversas, bons debates, e o de hoje não é diferente, sobre as mulheres, sobre os desafios das mulheres, política pública para ser construída e fortalecida, a importância disso nessa construção de um Acre novo. Então, para mim é uma satisfação enorme estar recebendo vocês aqui em casa, claro, coordenado pela Marcela, mais um Aqui Tem Acre, e hoje muito especial. Né? A gente quer discutir toda essa problemática, especialmente que o Acre vive. O Acre não pode ficar sendo o estado onde há o maior número, o maior percentual de mulheres agredidas, vítimas de violência. Esse título nós não queremos, né? E eu estou do melhor jeito, porque eu tenho 2 filhas, 2 netas. Aqui tem 4 mulheres e eu estou tendo o privilégio de conversar também. A gente pode deixar essa oportunidade de promover boas mudanças passar. E é hora do Acre passar um pouco a limpo. Onde é que as coisas estão dando certo, ó, aplauso. E onde não estiver dando, em vez de ficar triste, vamos achar um ânimo e enfrentar e superar e trazer a esperança de volta, a alegria de volta. Eu estou encontrando tanta gente por aí nas minhas andanças querendo isso, que o Acre volte a ter boas mudanças e a prosperar novamente. E essa área é uma área que requer todo cuidado. Estamos falando de mãe, de avó. Não teria vida sem as mulheres, né? E eu fico assim, triste por um lado, mas também motivado por outro, para a gente, junto com vocês, trabalharmos aí forma de tirarmos o Acre desse título, né? E por isso que eu estou contente de estar aqui junto com você, mas quero ouvir muito vocês. Gente, nossa proposta hoje é falar sobre o Acre, assim, as experiências de quem vive esses desafios no dia a dia, né? E através dessas histórias buscar entender como fortalecer e como construir políticas públicas, né, voltadas às mulheres, a defesa dos direitos das mulheres. E é maravilhoso conversar com vocês hoje. E Jaice, eu queria começar contigo, te fazendo uma pergunta para ti, que é uma pessoa muito engajada nesse debate dos direitos das mulheres. Nós temos aí, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala sobre medo, a gente fala também, especialmente, sobre aquele sentimento de vazio, de abandono, né? Para ti, olhando para o Acre de hoje, essas políticas públicas, elas deveriam ser preventivas. O que falta para o nosso Estado hoje, de fato, atuar na prevenção e não atuar depois que a violência acontece?
Então, Marcela, falar de enfrentamento à violência contra as mulheres, né, é um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo é muito importante, porque é a nossa vida, né? As mulheres, elas são mantenedoras do mundo, não diferente do Acre. E aí, quando você pergunta sobre prevenção, quando a gente fala em cuidar de nós, mulheres, da nossa vida, porque a gente vai falar de saúde, de educação, de lazer e de desenvolvimento, né? Então, eu penso muito que redes institucionalizadas na política pública são fundamentais. E que redes são essas quando a gente fala de prevenção para que a violência não aconteça, né? Uma delegacia funcionando, um hospital funcionando, um posto de saúde funcionando, escolas funcionando, atentas, né, para entender o que significa violência de gênero. É fundamental que dentro da educação pública, privada, ou seja, em todos os aspectos de formação, de produção de conhecimento, a gente tenha a compreensão de que a discussão de equidade de gênero, da vida de mulheres, de crianças, de adolescentes, esse tema ele tem que estar presente. Por quê? Porque você falou de medo. O medo é um dispositivo de poder, não é? O medo, ele te paralisa, o medo, ele não permite que você caminhe, que você acesse direitos humanos. E quando você tem espaços, torno a dizer, essas redes organizadas institucionalmente, não é? No Estado brasileiro, no município, essa violência, ela certamente ela é minimizada. Joyce, perdão, é porque você falou sobre essa questão institucional, e aí eu queria trazer para a nossa conversa, eu acho que esse apontamento é até bacana o Jorge também fazer junto contigo. Nós tivemos aí em 2019 uma secretaria que foi extinta. Ficamos 4 anos sem uma secretaria, voltamos em 2023. Foram 4 anos praticamente no escuro. Uma secretaria que é de fundamental importância, debate minuciosamente sobre direitos das mulheres, o enfrentamento à violência contra a mulher. Tivemos uma secretaria transformada em um departamento, ou seja, tivemos um debate extremamente importante sendo reduzido, não teve o olhar que deveria ter tido durante 4 anos. Volta uma secretaria 4 anos depois, em 2023, com um bom orçamento, um orçamento de 12 milhões e que em 3 anos, 23, 24 e 25, nós tivemos apenas 20% desse valor executado. O quanto isso, de fato, para a nossa realidade, porque o Acre, ele é a federação que tem o maior índice de feminicídio. Quanto isso é prejudicial, Jorge, para ti que foi prefeito, governador, senador, construiu políticas públicas bem fortes e voltadas para as mulheres, como o nível de tão prejudicial que é para a gente? Pois é claro que, né, que é Socorro vão falar, mas assim, eu acho que o que a Já está trazendo, veja, se nós, num estado desse, não tivermos um compromisso das autoridades, das instituições, de enfrentar esse problema, eu não sei onde vamos ter. No Acre, por exemplo, 49% de todas as casas são lideradas por mulheres. 15% por mulheres sozinhas, cuidando dos filhos e do seu lar. E aí, quando você fala do orçamento de 12 milhões, esse dinheiro era do governo federal que vinha para cá para aplicar em proteger as mulheres, em evitar violência contra a mulher, a gente construir uma sociedade de homens e mulheres melhor, e só 20% eles gastaram, o resto o Acre perdeu. Por conta de quê? De incompetência administrativa. Vou falar aqui uma coisa, a doutora Patrícia Rego faz um trabalho muito bacana no Ministério Público, tenho que elogiar também o Judiciário, que tem adotado, nós tivemos recentemente, agora nos últimos anos, 5.000 medidas protetivas, ou seja, tem 5.000 mulheres correndo risco com as ameaças que podem ser vitimadas, e aí o Judiciário está fazendo, mas o Executivo faz. Esses políticos que poderiam fazer, eu não gosto muito da coisa da emenda, definir políticas públicas, eu tenho um projeto, eu fui senador, apresentei projetos,
não fazem. E aí as consequências são terríveis. O ano passado foram 14 mulheres assassinadas. No ano anterior foram 8. Gente, 14 mães. Então são 14 famílias com órfãos. Porque o pai que matou, ou o namorado, ou o companheiro, ele normalmente vai ser preso e as crianças vão ficar órfãs. E ninguém faz nada. Sabe? Por isso que a gente está fazendo esse programa. Nós temos que... A nossa cabeça está onde estão os nossos pés. E se a gente não pisa, não chega perto de um tema como esse, a gente não vai se preocupar com ele. E eu não vejo ninguém debatendo isso. É uma pena. Agora, o pior é estar ausente das políticas públicas. Teve um ano agora que a Prefeitura de Rio Branco gastou R$3 num programa de proteger mulher. E foi na Prefeitura que eu criei o primeiro programa, a Casa Rosa Mulher, que funciona até hoje. A Casa Rosa Mulher, lá na Cidade Nova, eu criei quando era prefeito, em 94, gente. Não criaram nenhuma mais, acabaram com secretarias e não põem nenhum recurso. Se tratam as mulheres desse jeito, como é que essas pessoas querem defender família, querem defender uma sociedade justa, melhor? Não dá, não dá. Aí tem nome, com todo respeito. Eu sou um cara otimista, com o futuro, mas isso que a gente está vivendo é hipocrisia. Yuli, para ti, que é uma referência aqui no Acre, na Amazônia, e que traz um debate tão importante, que está presente na ordem do dia, que é essa questão da educação menstrual, a ausência dessa secretaria em 4 anos, atrasou em quanto tempo essa conversa aqui dentro? O tema da precariedade menstrual no Acre e na Amazônia é um tema de diversas barreiras e com muitas soluções também para a gente resolver. Então, quando falta uma secretaria que está executando políticas públicas, que está ali investindo nessa dignidade menstrual que a gente propõe, uma dignidade menstrual emancipatória, né, onde a gente leva informação de qualidade, conhecimento para o corpo, conhecimento para os gestores que lidam com essas mulheres na ponta, sabe, Marcela? Porque são enfermeiros que lidam com meninas e adolescentes que menstruam e com mulheres, são professores que estão ali na ponta, na base, e hoje o Acre, ele tem um dado, que é o dado que nos move nessa pauta da dignidade menstrual, que é a evasão escolar de meninas no 9º ano. Né? Ou seja, as meninas do Acre deixam de ir à escola quando estão no período menstrual. E quais são as políticas realizadas e acionadas no nosso estado que vão transformar essa realidade, que vão proporcionar melhor acesso, ônibus de qualidade nos ramais, né, para que essas diferenças geográficas que existem possam ser suprimidas e assim a gente consiga acessar políticas públicas que realmente fazem a diferença. Saneamento básico, dignidade na escola, qualidade dos banheiros que são oferecidos nas escolas. Porque a gente pensa de dignidade menstrual, né, Jorge, né, Jaice e Socorro, a gente sempre pensa no absorvente, na tecnologia, né, na calcinha absorvente, no absorvente ecológico. Mas não é só sobre isso que nós costumamos falar. A gente quer falar sobre estrutura, sobre saneamento básico, sobre qualidade de água. Porque nós que somos mulheres, que cuidamos das outras mulheres, né, que estamos aí no dia a dia, a gente precisa desse básico. Então, quando falta o recurso ser executado, são essas meninas que estão nos seringais, são essas meninas que estão nas aldeias, que estão nas reservas, que são ribeirinhas, que precisam chegar à escola de barco. E quando não tem a escola? Então fica o questionamento, né, que a gente tem alguns exemplos aqui, como a Escola do Limoeiro, que eu costumo sempre comentar nas nossas palestras, porque a Escola do Limoeiro, a escola que acontecia dentro do curral. Verdade. E aí a gente fala das paredes, fala do chão, e a água? E a dignidade de menstruar? E quando você sai a cavalo para você ir para a escola menstruada, será que você vai para a escola menstruada a cavalo? Então, esses pontos são muito importantes. Quando a gente fala sobre mulheres, a gente fala sobre violência, a gente fala sobre a defesa, né, os direitos das mulheres. A gente fala sobre educação, né? É educação, é saúde, é trabalho, é segurança. A gente está falando sobre o futuro.
Socorro, para ti que tem uma experiência de gestão, é advogada, mas você tem uma experiência de gestão, já foi vice-presidente da OAB, você já esteve à frente da Comissão da Mulher Advogada, hoje está à frente da Comissão de Enfrentamento à Violência, é conselheira federal. A gente conversava um pouquinho antes do programa começar e você me contava que também está na Comissão Nacional das Mulheres Advogadas. Para ti que tem essa experiência bem forte de gestão, e trazendo a OAB para esse debate, representando a OAB nesse debate aqui, nessa conversa com a gente, Socorro, o que falta dentro do nosso Estado para trazer, de fato, uma defesa eficaz dos direitos das mulheres, para que as mulheres elas possam se sentir representadas, se sentir seguras e, de fato, enxergar que existe uma política especialmente de prevenção? Eu estive, por ser da OAB, eu estive no CEDIM num período em que o Jorge estava falando, um período de 2015, 2016, que o CEDIM é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E integro até hoje, nesse período. Então, eu passei por diversas fases do CEDIM nesses últimos 10 anos. E o que se vê é uma diferença, porque o CEDIM, o que seria? Ele pautaria essa política pública, ou pelo menos seria o conselho para fiscalizar as políticas públicas, né? E o que eu vejo é que somos um pouco cerceadas de tornar essa missão do CEDIM eficaz. Quando a gente fala em violência dentro do CEDIM, a gente fala que sempre a ideia que se tem é que as políticas públicas são executadas. Os relatórios que chegam até o CEDIM são dessa forma. E nós sabemos, nós que vivenciamos, sabemos que não são. Então, eu acredito, quando a Jaice falou das instituições, ela falou de união. E essa união ela é muito necessária. As instituições, que se as instituições pelo menos falassem a mesma linguagem, certamente o objetivo seria um só. Mas a gente verifica que muitas instituições, e aqui eu falo do executivo, em que torna essa pauta secundária, a partir do momento do orçamento. Né? Não dá o valor que o orçamento tem para a execução de tudo isso. Então, eu acredito, e eu estou falando eu acredito como um sentimento, mas não é o meu sentimento, é um sentimento geral de todas que trabalham com a questão da violência, né? Que é necessário mais respeito a essa pauta. Porque é muito fácil você ir numa rede social e você falar que a instituição tal está muito empenhada no combate, nesse enfrentamento à violência. Mas quais são as medidas eficazes que aquela instituição tem tomado para realmente combater essa violência, que ela não para ali? A gente sabe todos os reflexos da violência, o que se faz na sociedade. E não é só na mulher, é no homem também, né? Porque o homem que pratica violência contra a mulher, o que acontece com ele? Se um psicólogo diria que aquele homem seria uma pessoa que não merecia viver na sociedade. Mas que nada, ele precisa de uma chance também, né? Ele precisa verificar seu erro, que o seu erro seja... tanto que as medidas protetivas, elas não são condenatórias. As medidas protetivas é para chamar a atenção daquele homem, né? Para que ele não volte a fazer, porque agora elas são criminalizadas, né? Então, o descumprimento é criminalizado. Então, a gente precisa ter um olhar mais abrangente, porque a gente fala assim, 14 mulheres mortas, 8, 2, mas não são 14. É todo um universo das mulheres, né? É todo um universo da família daquela mulher. É todo um universo da família do homem que praticou violência. Então, a gente precisa realmente olhar esse enfrentamento com uma visão muito sensível, mas muito responsável também. Jorge, a Socorro falou algo muito importante, orçamento.
orçamento dentro de todo esse universo. Sem orçamento não se executa esses projetos preventivos. Eu tive uma conversa com a presidente do Tribunal de Contas, numa das idas que eu fui, e com a conselheira Nalu Gouveia. Duas mulheres incríveis. Incríveis. A Dulce, eu trabalhei a vida inteira com ela, uma pessoa da maior correção, e hoje está fazendo uma diferença, atuando como mulher competente no Tribunal de Contas do Estado. E a mesma coisa eu diria da conselheira Nalu Gouveia, que é muito sensível, militante das lutas, das causas das minorias e também dos professores, educadores e das mulheres. Eu falava para elas, olha, o tribunal poderia ser mais diligente, mais atuante, para saber quantas prefeituras o governo está estabelecendo de orçamento para enfrentar a violência contra a mulher, para prevenção da violência. E elas estão fazendo. Isso foi num encontro que eu fiz uma palestra, a convite delas, em Sena Madureira. E eu vejo hoje que esse é um caminho. Mas quem é que poderia estar fazendo isso também? Os vereadores. Sim. Quem é que poderia estar fazendo isso também? A Assembleia Legislativa. Então, sem esses recursos e sem políticas, não é emenda, uma emendinha aqui, outra ali. Eu estou falando de políticas públicas para isso. E aí eu acho que é muito importante que a gente tenha isso colocado como prioridade. Volto a repetir. O governo federal tem muitos programas para trabalhar esse tema, para apoiar as mulheres, para enfrentar a violência. Aqui no Acre, nem as estruturas nos municípios e no estado foi criada para recepcionar esse recurso. Dos 12 milhões que vieram para o Acre, só 2,4 milhões foi executado. Então, isso não pode ficar assim. Eu acho que tem que ter um sentimento do Ministério Público, do próprio Judiciário, que é quem tem hoje, estão tomando medidas, né, no sentido de proteger as mulheres com as medidas protetivas, assim. E a minha filha, a Mariana, ela é advogada, né, e ela fez psicologia também. E ela, durante um bom período, ela trabalhou no Ministério Público, num segmento que trabalhava com mulheres vítimas de violência. Ela me contava muitas barbaridades, muitas dificuldades que passavam. Então, não é possível que o Acre fique nesse título de lugar mais violento. Aqui, no grupo de 100 mil, porque a conta é essa, tem quase 2 mulheres assassinadas por ano no Acre. É o mais alto índice de morte de mulheres do Brasil. E eu acho que isso tem nome e sobrenome os responsáveis, especialmente as autoridades públicas que ocupam funções que deveriam construir um ambiente para a gente deixar isso para trás e viver uma fase melhor para frente, sabe? Eu acredito que isso é possível, mas a hora de debater essas coisas, de assumir compromisso é agora. Em cima da fala do Jorge, eu quero perguntar para vocês 3. O Acre está falhando? Essa falha, eu acredito que ela existe sim. Mas a gente tem que ver o seguinte, o número de subnotificação, ele reduziu drasticamente. Então, hoje em dia, está se falando muito mais sobre esse combate. E isso, a sociedade, de tanto estar se falando, a sociedade está cobrando. E eu acho isso muito interessante. Quando a sociedade vem e cobra, ela está dizendo, o Acre está falhando, estamos aqui cobrando. Então, tem esse avanço, que ele segue o mesmo avanço em que o avanço do arcabouço legal durante todo esse período, né, a partir da Lei Maria da Penha, de todas as leis que dela saíram, né, sobrevieram. Socorro, queria lembrar, Socorro, apesar de nova, mas ela é fundadora de um movimento de mulheres advogadas que eu queria muito aqui registrar, a doutora Alexandrina, querida amiga e militante, e a Clícia, mas foram um conjunto de mulheres, Socorro fazia parte. Eu era prefeito e nós criamos o Projeto Cidadão. Agora, olha a profundidade, não tinha... olha como é que funciona a sociedade, ela é muito patriarcal, é o homem que manda, então é o homem que registra filho. E o Acre tinha uma quantidade enorme de casais que não estavam casados,
de registros que não tinham sido feitos. E nós criamos o Projeto Cidadão. Depois apareceram uns querendo ser os autores. Quem criou foi, na época, o Pacheco, comigo, mas inspirado num movimento de mulheres chamado Sem Lenço, Sem Documento, que fizeram lá no Habitat Brasil e nós transformamos. Isso virou um projeto lindo, porque nós fomos fazer registro. Quando você faz um registro de união estável, de casamento, você garante direitos também, é registrar os filhos. Isso virou uma coisa incrível, depois teve o casamento coletivo, essas coisas todas. Mas até isso tinha uma ausência de registro. Se você não tem um registro, cara, você está tirando o direito das maiores vítimas, que no caso são as mulheres, né? Então a ausência do Estado ela é perversa, ela causa dano, ela destrói às vezes uma história, uma vida inteira, por conta da omissão do Estado, né? Nós criamos delegacia de mulheres, fomos organizar as coisas, presídio onde pudesse ter as mulheres... Acho que daqui foi a segunda do país, né? A segunda do país a ser criada a delegacia. Fomos nós, foi criado isso, e o papel do Estado, o papel dos agentes públicos, ele é decisivo, especialmente quando a gente está vivendo essa doença que está vivendo aqui no Acre, de agressão, violência, morte, completamente fora, nenhuma violência é aceitável, né? Mas o Acre ser campeão de violência, não. Aí é muita coisa. Jorge, você está falando algo, e a OAB é parceira do Tribunal de Justiça num projeto que é de falar sobre o combate à violência nas escolas. E aí, sempre que se vai, há uma observação de que um grupo de adolescentes mais jovens, eles ficam muito interessados em saber, né, em conhecer. Às vezes eles perguntam até como é que é a atuação, né, do advogado diante dos fatos, né, que tem de um lado a vítima, né, e do outro lado o autor da agressão. Então, como é que fica o advogado nessa situação? Mas a gente percebe que os adolescentes com idade mais avançada, parece que houve uma regressão. As mulheres estão, a gente percebe que elas estão achando bom ter um pertencimento como ciúme, a música, né, também, a gente vê o pessoal curtindo as músicas que falam sobre violência, né, que homenageiam a violência contra a mulher. Então, isso pode ser o resultado da ausência do Estado. A ausência do Estado diante daquela faixa etária de adolescentes por um determinado período então eles perderam o referencial. Enquanto os mais jovens, né, a referência deles já é outra. Jaice, vamos falar sobre movimento social? É importante dentro de todo esse nosso contexto, dentro dessa realidade que é o nosso estado. O Acre, como a gente já comentou aqui, Jorge falou há pouco também, o Acre, ele é o estado com maior índice de feminicídio. Aqui a gente precisa, Socorro fez um apontamento que para mim é importantíssimo. A gente precisou abrir a boca, falar, gritar, bradar para se fazer ouvir, para colocar o Estado de fato representando e brigando pelas mulheres, por nós mulheres, pelos nossos direitos. Precisa a gente escrever num cartaz, queremos viver. E nesse ponto o movimento social é muito importante. Para ti, que tem essa experiência maravilhosa, é engajada nisso, você contava para mim que teve que passar 15 dias gritando por uma situação delicada aqui no nosso estado, estava na chuva, pedindo que uma pessoa que cometeu uma atrocidade contra uma mulher que estava aqui, que queria residir aqui, e você foi lá e fez essa defesa. Para ti, que tem todo esse arcabouço, essa experiência importante, fala para a gente sobre movimento social, sobre a defesa da mulher. Então, eu sou... Após a universidade, a minha casa de formação é o Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular, né, o CEDEP, que eu tenho lá Raimunda Bezerra como uma das minhas referências, Rosa Scalabrin, Marisa Fontana, que nos deixou, né, aí há um tempo. E eu só queria destacar a importância do monitoramento da sociedade civil, sobretudo do movimento de mulheres, do Acre, que inclusive é referência para o Brasil todo. Esse movimento de mulheres, né, com muitas conquistas que a gente teve aqui, a segunda delegacia de mulheres aqui no Acre, não é? E outras coisas, como, por exemplo, a gente tem uma referência que
De um tempo para cá somente, Jorge, a gente está publicizando a importância histórica dessa mulher, que é a Valdiza Alencar. Se não fosse Valdiza Alencar, a gente não teria sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais no Acre. Então, ela, uma mulher que na década de 70, em 1975, ela, através do rádio, ela ouve a notícia de que tinha um movimento no Acre de se fundar sindicato, e ela, muito isolada na floresta, essa mulher ouve essa notícia e ela caminha 80 quilômetros dentro de uma floresta para chegar em Brasileia, saindo do seringal que ela morava, para tomar um ônibus e chegar em Rio Branco para poder dialogar com João Maia, para poder levar este homem para dentro do seringal, para movimentar todo um coletivo para dizer assim, olha, vamos fundar um sindicato aqui em prol da coletividade. O que eu quero dizer com isso? Voltando para o CEDEP, o Centro de Direitos Humanos foi a instituição que tensionou, né, o Estado, aqui localmente, épocas atrás, década de 90, a olhar para a forma que a mídia tratava o noticiário em relação às mulheres. A gente abria as páginas de jornal, década de 90, quando a gente tinha uma violência contra a mulher, a gente via desenhos nas páginas do jornal escrito horríveis, né? Com coisas pejorativas sobre o nosso corpo. Então, a sociedade civil organizada, digo, CEDEP, um grupo de mulheres, vai na imprensa, tensiona essa imprensa e diz, vamos para um debate para a gente poder humanizar essa forma de tratar as notícias terríveis de violação de direitos humanos contra as mulheres acreanas. E o CEDEP tem essa marca importantíssima de mudança de comportamento na mídia, por exemplo. É tão bacana esse trabalho que vocês fazem, como o da Socorro, que faz lá na OAB já há muitos anos, a Yuri também, né? Eu estava lembrando aqui o trabalho que a Almerinda faz, né? Com as mulheres negras que sofrem racismo. E aí eu estava lembrando, você falando da formação, eu quando era prefeito tinha a Isa aqui em Rio Branco, ela era presidente do Sindicato das Lavadeiras. Uma coisa extraordinária, uma simplicidade, mas assim uma determinação de lutar por direitos, porque até isso, tivemos que criar, isso aí nós criamos a lavanderia comunitária, fruto de demanda que veio do Sindicato das Mulheres Lavadeiras. Gente, tem muitas conquistas para trás, o problema é o presente, mas o futuro vamos ver se melhora. Mas é importante a gente sempre ressaltar a memória, para que a gente tenha forças e esperança para a gente continuar. Sobre essa coisa assim, eu sei que já estamos aqui avançado da hora, mas assim, eu trabalhei na Apex e na Apex criamos algumas regras. Por exemplo, eu sempre tenho uma diretora mulher, eu criei uma regra lá que eu não poderia participar de nenhum evento, de nenhuma mesa se não tivesse representação de mulheres. Regra. Chegava lá, não, montaram 3 homens, falei, eu não participo, porque nossas regras da Apex não permitem que não tenha uma... Tem que tomar atitudes. Eu andei o mundo inteiro, eu já conhecia muitos países antes de ir para a Apex, uns 70. Agora conheço muito mais. Mas se alguém me pergunta qual é o país mais interessante que tu viu? É um país pequeno na África, chamado Ruanda. Tem 15 milhões de habitantes. Conheci esse ano, antes de vir para cá, porque todo ano eu fazia uma missão para a África. Primeira missão, sempre em janeiro. Países africanos. Ruanda, um país que viveu a maior tragédia. Eu estava aqui prefeito, em 94, e houve um genocídio que chamou a atenção do mundo inteiro. Mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas, né? Os Tutsis e os Hutus. Os Hutus eram duas tribos, irmãos, parentes, mas entraram franceses com a ganância, né, de saquear a África, como sempre, e belgas também, e começaram a jogar uma tribo contra outra, distribuíram facão, porrete, até que um dia, diante de um assassinato de um líder, eles resolveram matar uns aos outros. E mais de 1 milhão de pessoas foram mortas com pancada na cabeça. Pancada na cabeça. Tem até um filme, Hotel Ruanda, que eu aconselho que as pessoas vejam. Então essa foi talvez a tragédia mais brutal que a gente viu nos últimos séculos. Claro, segue tendo muitas coisas na África que não são noticiadas, tem as guerras. Mas o que eu queria passar de interessante para vocês, o país que viveu a maior tragédia humana superou. Eu fui lá, eu não acreditava no que eu via. Eu fiquei lá em Kigali, que é a capital, que tem 2,5 milhões. Eu gosto de correr, né? Aí eu fui correr na rua, porque
Porque quando eu cheguei, eu digo, tudo arrumado, flores, ciclovia, calçada. Falei, gente, todo mundo andando. Aí eu comecei a observar, eu sou virginiano, olhando para o lado, atrás de uma sujeira, de um papel. Eu passei 2 dias e meio andando na cidade, corri na cidade, não achei uma bagana de cigarro, um pedaço de papel no chão. Cidade mais limpa que eu já vi, parecida com Kyoto, no Japão. Aí eu falei, mas gente, o que é que está acontecendo? Fui depositar flores num dos memoriais. Só no memorial que eu fui, tinha 250 mil pessoas enterradas. Eles fizeram um museu com o crânio das pessoas mortas, todos com um buraco, com um rombo na cabeça, que foram mortos a pancada. Então, é uma tragédia, mas eles superaram. Eles falam dessa tragédia todo dia, em qualquer solenidade, para nunca esquecer. Para nunca esquecer que eles já viveram um drama que acabou com as famílias. E aí é que eu queria trazer aqui para essa nossa história a esperança de que dá para a gente superar, porque eles superaram. Ruanda é hoje o país do mundo que mais tem representação de mulheres no parlamento. Verdade. Mais de 50% do parlamento em Ruanda são mulheres. Aí eu fui no governo, fui na prefeitura falar, eu digo, mas cara, como é que você mantém uma cidade dessa limpa? Todo mundo ajuda. Todo mundo aqui envolve. Nós nunca mais queremos viver aquela guerra entre irmãos. Um matar os outros. Aí o governo também lá, mais da metade são mulheres exercendo os cargos. Gente, ou seja, tem jeito. E o jeito não está no país mais rico. Está no país que talvez enfrentou a dificuldade e superou a dificuldade. Eu convidei a ministra de Turismo para fazer uma palestra na Apex, para ela falar um pouco disso, num encontro que nós criamos um movimento de que elas exportam, elas importam na Apex, para aumentar o número de mulheres de negócio, exportadoras. Porque onde eu vou, eu me preocupo com isso. Quando eu fui para o Senado, um dos projetos mais interessantes da minha passagem no Senado foi um projeto que eu fiz, que foi aprovado por ampla maioria, mas assim, tornando o estupro o crime imprescritível. Porque eu digo, o estupro, o que é o estupro, gente? Normalmente acontece na casa ou nos arredores da casa, de alguém conhecido da casa. E normalmente é um vulnerável, é uma criança, um menino, uma menina. E o estuprador, às vezes, é parente da pessoa. E intimida. Uma criança fica intimidada. E ela não denuncia. Às vezes nem para a mãe, nem para o pai, nem para ninguém. E eu trabalhei para tornar o crime do estupro imprescritível. Significa o seguinte, se você estuprar uma criança, tu pode demorar 20 anos, se ela falar algum dia, tu vai para a cadeia. Tu vai ser punido. Que era uma forma de tentar dizer para qualquer bandido, estuprador, olha, a gente vai te pegar. Isso demorou, mas foi aprovado, porque só tem 2 leis, só tem dois atos que são imprescritíveis na Constituição. É o racismo e o atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu botei mais um, o estupro. Porque esse não pode prescrever. Um crime de um bandido que estupra uma criança, né, que faz um mal desse, ele tem que pagar em algum momento na vida. Então são coisas assim, tu vê que tem uma conexão. Vê lá na África, não foi na Europa que eu vi o país mais interessante, não foi na Ásia, não foi aqui nos Estados Unidos, não, fui lá na África, que é o país, é o continente mais sofrido, tem 54 países, mas que eu acho que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Eu falava com o meu neto, eu digo, olha, daqui a 2 Copas nós vamos ver os países africanos disputando o campeonato mundial. Você vai ver. Então, assim, tem jeito, o nosso Acre precisa enfrentar isso. Eu quero poder ajudar, eu acho que vocês, nós temos que cobrar dos governos, das pessoas que ocupam cargo, se juntar todo mundo. E se a gente der as mãos, nós vamos vencer essa chaga humana que o Acre vive de ser o estado mais violento para as mulheres viver. Eu não aceito esse tipo de situação, e quando a gente decide não vamos aceitar, a gente tem que tomar atitudes. E a atitude tomada vai encontrar a solução. A voz da mulher faz a diferença, não faz? Exatamente. Eu estava ouvindo aqui, né? Agora não vale querer ir para Luanda, hein? Pra Ruanda. Vamos resolver aqui no Acre mesmo. Nós precisamos de vocês aqui, ajudando. Ô Jorge, já se falou sobre essa organização, né, do movimento social. A gente entrou nesse debate, que é um debate tão importante. E a pauta da dignidade menstrual do Acre, ela ganhou um outro destaque a partir do momento que os movimentos sociais começaram a se organizar.
A Associação Mãe da Mata, no ano de 2025, realizou o primeiro encontro da dignidade menstrual do Acre, e esse ano a gente vai fazer um voltado para o Acre e a Amazônia. E os frutos dessa auto-organização de movimentos, de coletivos, de instituições públicas, privadas, faz com que haja algum avanço. E aí, quando a gente pensa em direito das mulheres, né, quando a gente pensa no direito ao voto que nós conquistamos, não foi algo que foi nos dado, né? Então, todos os direitos que a gente tem foi conquistado. E hoje, a gente busca mais um direito, que é o fim da escala 6x1, que isso vai afetar diretamente a vida das mulheres. Né? No Acre, vai afetar a vida das mulheres no Brasil, vai afetar a qualidade de vida positivamente, para que a gente possa ter mais tempo do autocuidado. Eu vou colocar isso como ponto principal, porque muitas vezes a mulher, ela está cuidando do filho, principalmente, do marido, da família, do avô, né? A mulher, quando está no hospital, muitas vezes ela é abandonada pela família, pelos companheiros. Então, a mulher está ocupando um lugar de cuidado na sociedade. E esse autocuidado da mulher, que é uma pauta que nós feministas falamos muito, né? Porque a gente precisa tratar disso. Então, a redução da escala 6x1 vai ser uma oportunidade do Brasil dar mais um passo muito importante nessa questão dos direitos, da dignidade, do acesso ao descanso, né? Do acesso ao cuidado, do acesso ao médico. Então, essa pauta, ela dialoga muito bem com tudo que a gente tem falado, porque nós precisamos tratar políticas públicas, Jorge, como você fez na Apex, com regras, né? E aí eu quero até ousar aqui as minhas colegas, a todas as colegas e a você, Jorge, que a gente precisa avançar também nas cadeiras, né, de representação dentro da Assembleia, dentro da Câmara de Deputados, dentro do Senado, porque a gente precisa ter uma garantia de que nós vamos assumir. Nós não queremos, né, só a oportunidade de ser candidata, a gente quer ser eleita, a gente quer ser votada, mas a gente quer ocupar esses espaços e construir políticas públicas voltadas para as nossas, né, a estrutura patriarcal do mundo, né, essa estrutura que envolve tudo que está aí decidindo sobre a nossa vida, né? Então, que a gente possa dar esse passo de começar a construir a partir das nossas perspectivas, que os resultados são muito positivos. O Sem Lenço, Sem Documento, são as ações do movimento negro, né, no Brasil inteiro, são ações do cuidado, da pauta da dignidade menstrual, que a gente vê o avanço quando tem o envolvimento da mulher fazendo parte e sendo a sua própria voz. Gente, infelizmente estouramos o nosso tempo. Eu quero confessar que para mim esse foi o melhor de todos. De todos os programas, para mim esse Aqui Tem Acre foi especial, porque só nós mulheres sabemos como é difícil o dia a dia, os nossos desafios, as nossas lutas, mas a gente também, ao mesmo tempo que vê tanta dificuldade, a gente também comemora os avanços. E é bom, Jorge, nesse ponto eu preciso fazer essa observação, é bom a gente contar com pessoas como você, como pessoa, como parlamentar, como uma pessoa que ama o Acre, que respira o Acre, que faz questão de lutar pelo Acre como um todo e em especial pelas mulheres. Eu acho assim que assertivo demais a gente ter essa conversa hoje. Brigadão por lutar pela gente, viu, Jorge? Mas só vale se formos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Meninas, muito obrigada a presença de vocês. Yuli, Socorro, Jaice, vocês são maravilhosas. É bom também contar com mulheres como vocês, que se colocam na linha de frente, vocês não têm medo, se colocam na linha de frente, vocês brigam, vocês gritam, vocês lutam, vocês fazem acontecer as coisas, sabe? É um prazer conversar com vocês hoje. Eu espero que esse nosso bate-papo se repita em outras oportunidades, viu? E esperançosas por um Acre melhor, especialmente voltado aos direitos das mulheres, né? Aqui tem Acre, né? E a gente é daqui, é desse Acre. Então, obrigada, Jorge, pelo convite. Obrigada, Marcela, pela condução. Socorro, querida, obrigada pela sua participação. Obrigada também. Acho que a gente falar sobre mulheres, sobre todos esses avanços que nós buscamos, que a gente continua, né, atrás. E saber também que a gente pode contar com os homens, né? Com o nosso candidato, o nosso querido Jorge Viana, assim, teve esse brilhantismo, né? Essa ideia de tornar uma legislação que era tão falha, né? De pelo menos trazer um alento, porque o estupro, ele tem um detalhe do estupro, é que a mulher vai vivendo com aquilo
a vida inteira. E chega um dia que ela começa a ter tantos problemas que ela resolve falar. E às vezes, essa iniciativa do Jorge Viana vem dizer assim, ela pode falar a qualquer tempo. Ela não precisa ser pressionada para falar. Joyce, obrigada. Tem meu uma amor. frase do Luther King que eu gosto muito, sabe, Jorge, Marcela, Socorro, Yuli, que ele diz: pode ser verdade que uma lei, ela não vai fazer você me amar, mas essa lei, ela pode impedir você de me maltratar ou me matar. Então, quando você relembra, né, a sua movimentação para tornar o estupro o crime imprescritível, isso é muito importante porque chama a atenção, dá visibilidade, as pessoas param, sobretudo homens. E a gente precisa, nesse enfrentamento à violência contra as nossas vidas enquanto mulheres, a gente ter homens ao nosso lado, falando coisas que nós já falamos há anos, mas a gente precisa engrossar esse caldo desse feijão positivamente do ponto de vista de enfrentar isso com muita responsabilidade. Gente, obrigada pela participação de vocês. Infelizmente, chegamos ao final do Aqui Tem Acre, esse programa hoje maravilhoso e especial, falando sobre os direitos das mulheres, o enfrentamento à violência contra a mulher. Foi bacana, é um assunto que está na ordem do dia, precisa continuar e a gente tem que amplificar, falar mais, gritar mais, se for necessário. Obrigadão, gente, muito obrigada mesmo e a gente se vê na próxima.